gente! A Tia Rica aqui falando. Gostaram do nome? A Tia Rica. Troquei de nome, decidi trocar porque tem tudo a ver com a minha história, a Tia Rica. Se você quer saber um pouco mais sobre quem é a pessoa que está aqui falando atrás desse microfone, me segue lá no Instagram, priscila.carrilho, tem um link aqui na descrição do vídeo. Me segue lá para me conhecer melhor e saber por que a Tia Rica está falando para vocês. E vamos para o capítulo 7, que nós temos muito que aprender sobre a tecnologia blockchain, Bitcoin e todo o sistema por trás desse universo. Capítulo 7. Não tem como estar fora do mercado financeiro. No nosso dia a dia, se queremos comprar alimentos e produtos de limpeza, vamos ao supermercado. Se queremos comprar um remédio, vamos à farmácia. Se queremos comprar roupas, vamos ao shopping. Se queremos comprar ações e nos tornar sócios de uma empresa, vamos à bolsa de valores e compramos papéis de determinada empresa. É simples assim. A bolsa de valores é como um shopping de ações em que pessoas e empresas estão comprando ações e tornando-se sócias de companhias que precisam de capital para investir em seus próprios negócios. Assim como no supermercado, os produtos que despertam mais interesse e atraem mais compradores que a oferta disponível custam mais caro. Quando o interesse dos vendedores é maior do que a procura, o preço cai. Não tem segredo, é a eterna lei da oferta e da procura também regendo o mercado de capitais. Isso parece algo muito distante de nós, mas garanto a você que a bolsa está por toda parte e tem impacto direto em nossas vidas. Não existe riqueza em um país sem um mercado de capitais forte, pois é o meio pelo qual as empresas conseguem recursos para investir em seus próprios negócios e prosperar na economia. Gerando riquezas, as empresas criam novos postos de trabalho. Além disso, as empresas que estão na bolsa têm uma responsabilidade em suas práticas de gestão que proporcionam benefícios para acionistas e para a sociedade de um modo geral. Ou seja, é uma roda virtuosa de crescimento e confiança na economia do país. Quando pensamos em bolsa e renda variável, frequentemente temos a imagem das cenas comuns em filmes hollywoodianos, daqueles antigos operadores que negociam o preço das ações gritando nos pregões, nervosos e com muita adrenalina. Mas a coisa não é bem assim. O fato é que a operação da bolsa está muito mais no nosso dia a dia do que percebemos. Para provar isso, meu amigo Ulisses Dias, investidor profissional, criou um canal no YouTube e tem um quadro chamado Bolsa na Rua, no qual demonstra como consumimos itens de empresas listadas na bolsa diariamente. Mesmo que você não queria fazer parte do sistema financeiro, você já está dentro dele, não tem escapatória. Se você usa um iPhone, está usando um produto da Apple, listada nos Estados Unidos por meio do código AAPL. Se você compra na Amazon, está comprando também da norte-americana AMZN. Quando abastece o carro no Brasil, pode usar combustível da Petrobras PETR4 ou parar em um dos postos Ipirangas, UGPA 3. Caso vá ao posto Shell RDSA, também estará consumindo de uma empresa listada em bolsa. Ao comprar a carne para o churrasco do fim de semana da Friboi, usar a margarina Doriana, o presunto Seara ou a salsicha Excelsior, você estará aumentando a receita de empresas como a JBSS3 ou Marfrig MRFG3. Quando você compra uma passagem em um voo da Gol GOLL4 e aluga o carro da Localiza RENT3, também está participando da bolsa. Vai comprar um eletrodoméstico no Magazine Luiza MGLU3 ou um perfume da Natura NATU3? Pois é, elas também estão lá. Eu poderia me estender por longas páginas para demonstrar como consumimos de empresas que têm ações listadas em bolsa,
Mas agora a pergunta que eu faço a você é: e se em vez de consumirmos dessas empresas, pudéssemos ser sócio delas? E se a cada vez que alguém consumir um item no mercado ou ir ao shopping, você pudesse se beneficiar com essa compra? Ao entendermos que o mercado de ações nada mais é do que uma forma de sermos sócios de empresas, a lógica toda muda. Fico contente em perceber que, de maneira geral, o brasileiro está deixando os preconceitos e os medos de lado para experimentar o mercado de ações. Identifico prioritariamente 3 situações que estimulam as pessoas a participar da bolsa. A primeira delas é para diversificar investimentos mantendo ativos na bolsa de valores. Com a manutenção da taxa de juros mais baixa, a rentabilidade em aplicações ligadas à Selic, como é o caso da poupança e da renda fixa, é menor. Nesse contexto, a bolsa de valores acaba sendo um caminho natural para aqueles que querem não só rentabilizar, mas também proteger o seu dinheiro da inflação. A segunda situação está na mudança da relação das pessoas com os bens materiais. Acredito também que há muita gente repensando sobre essa questão. Até que ponto vale a pena termos um carro ou uma casa se é tão fácil alugar esses bens? Até pouco tempo atrás, existia uma percepção de que o caminho natural de uma pessoa adulta era encontrar um bom emprego, comprar um carro e uma casa. A vida parecia muito mais linear e segura. Entretanto, não é o que sentimos atualmente, considerando que a relação com o trabalho tem mudado muito e não é incomum nos sentirmos inseguros para fazer grandes investimentos. Hoje pode ser mais interessante manter o dinheiro aplicado do que possuir uma casa, por exemplo. Além disso, a tecnologia tem facilitado cada vez mais o cotidiano do investidor. O terceiro motivo pode parecer estranho e até contraintuitivo, ainda mais quando o empreendedorismo está na moda e há um incentivo cada vez maior para o aumento do número de empreendedores. Mas vamos supor que você tenha R$100 mil e precise decidir o que fazer com esse valor. Sua ideia inicial é investir esse dinheiro na abertura de um restaurante, já que você conhece o ramo e domina as variáveis desse tipo de negócio e considera que investir em um negócio próprio é mais seguro do que investir em empresas por meio da bolsa de valores. Mas será mesmo? Na verdade, não necessariamente. Na maior parte das vezes, ao investir em boas empresas na bolsa, com atuação em diferentes setores da economia, diluímos o risco e ainda contamos com a gestão profissional desses negócios. Além disso, só comprometemos o capital investido. Portanto, na pior das hipóteses, se tudo der errado, você vai perder somente o quanto investiu. Ao abrir o negócio, você pode perder muito mais do que o capital investido e sair endividado. Veja, nenhum dos dois cenários de perda é bom. Há pessoas que perdem todo o patrimônio acumulado de uma vida na bolsa de valores, mas ainda assim, ser empresário pode trazer dores ainda maiores, como dívidas significativas. Resumindo, não descarte a possibilidade de investir na bolsa de valores por preconceito ou por medo. Pesquisar e encontrar boas empresas que tenham resultados consistentes ao longo dos anos é um desafio, mas é essa busca que tornará você um investidor bem-sucedido. Seja qual for o seu motivo, saiba que participar da Bolsa de Valores requer um preparo mínimo e conhecimentos básicos. Para Ulisses Dias, é fundamental que tenhamos resiliência mental para aguentar as oscilações da bolsa e também os possíveis fracassos. Sim, todo investidor tem momentos inevitáveis de fracasso. Só assim conseguiremos nos fortalecer e adquirir frieza suficiente para participar do mercado de ações. Eu mesmo já perdi dinheiro na bolsa de valores, exatamente por isso. Não fui frio o suficiente e entrei com espírito de jogo, como se a bolsa fosse uma casa de apostas, operando diariamente como um day trader. Descobri da pior forma que a bolsa de valores não é um cassino. Portanto, é importante entrar no jogo sabendo que tipo de jogador você é.
Com o tempo, entendi que quero construir minha bola de neve e, para tanto, preciso escolher ativos de empresas com histórico de lucro e distribuição de dividendos, pois estou olhando para o longo prazo. Amadureci levando porrada e agora minha relação com as ações mudou completamente e está mais baseada em solidez e consistência. Como e por onde começar? Vamos começar então pelo próprio índice Ibovespa, também conhecido por Ibov, que é um termômetro do mercado financeiro brasileiro, um indicador de desempenho de como foi a média das negociações feitas na bolsa de determinado período. Se você quiser saber como está o desempenho da sua carteira, deve sempre compará-lo ao Ibov. O índice é composto por uma carteira teórica de ações que corresponde a cerca de 80% do número de negócios e volume financeiro da bolsa. Cada ponto representa R$ 1 dessa carteira teórica. Então, quando dizemos que o Ibovespa subiu de 90 mil para 100 mil pontos, significa que um investidor que tivesse aplicado R$ 90 mil em todas as ações do índice, exatamente na mesma proporção, teria o equivalente a R$ 100 mil. O Ibovespa atua como o principal comparativo ou benchmark no jargão dos investidores de investimentos em ações no Brasil. Não é possível investir diretamente no índice Ibovespa, pois ele é uma carteira teórica, mas é possível investir em fundos de investimentos cuja composição é feita com o objetivo de seguir a mesma carteira teórica do índice. Esses fundos se chamam Exchange Traded Funds, ETFs. Diferentemente de um fundo de investimentos tradicional, onde você tem regras para entrada e saída e precisa adquirir cotas de participação, os ETFs são negociados em bolsa e por isso são mais flexíveis. Você pode entrar e sair do fundo quando quiser. Em geral, as taxas dos ETFs são consideravelmente menores quando comparadas aos fundos de investimentos tradicionais, além de serem mais transparentes e mais passíveis de diversificação. O passo a passo para investir em um ETF é prático. Você precisa abrir uma conta em uma corretora, transferir a quantia desejada e escolher o ETF de seu interesse no home broker. Para mim, faz mais sentido buscar a liquidez e o controle total do meu dinheiro, podendo sacá-lo quando estiver com vontade ou necessidade. Então, para investir é preciso fazer planejamento e escolhas. No meu caso, vendi o meu carro em 2016 e investi quase todo o valor. Desde então, eu me locomovo usando aplicativos de transporte ou alugo um carro pela Localiza sempre que necessário. E escolho sempre essa empresa porque, além de gostar do serviço, sou acionista desde 2017. Então, na minha lógica, faço a roda girar. Dou dinheiro para a companhia alugando carros que me devolve através de dividendos e juros sobre capital e ainda contribuo para a valorização das ações. A conta que fiz foi simples. Eu tinha um carro que valia cerca de R$ 44 mil pela tabela FIPE quando o vendi. Aqui tem uma tabela em que o lado esquerdo tem os custos e do lado direito valores. Custos: seguro, valor 2.800, IPVA 1.470, revisões 1.300, manutenção 1.000, depreciação 4.400, deságio na venda 4.400, anual 15.370, mensal 1.280,83, combustível 520, estacionamento 130, outros custos 100, mensal 2.030,83. E se em vez de só consumirmos dessas empresas, pudéssemos ser sócios delas? Se a cada vez que alguém consome um item no supermercado ou vai ao shopping, você pudesse se beneficiar com essa compra? O custo anual para manter meu Fiesta era de cerca de R$ 15 mil.
Isso dava quase R$ 1.300 por mês, sem contar as despesas com combustível, estacionamento e eventuais multas. A partir daí, decidi só voltar a ter um carro quando isso fizesse muito sentido na minha vida. Antes de passar a alugar carros, comecei usando aplicativos de transporte. Para fazer sentido manter meu carro, eu precisava realizar mais de 2 corridas de aplicativo por dia, no valor de R$ 30 cada. Como não fazia nem perto disso, a escolha foi simples. A conta para carros alugados é um pouco mais complicada, mas foi basicamente encontrar formas de alugar carros por um valor perto de R$ 1.300 por mês, para valer a pena fazer essa troca. Não posso ultrapassar os gastos que tinha com meu carro próprio, entende? Para facilitar o processo, acabei descobrindo que, se você aluga por períodos de 20 dias e tem um cartão de crédito Platinum ou superior, pode usar o seguro de locação da bandeira do cartão, que é gratuito, e o valor da locação fica muito mais acessível. Além disso, várias empresas de locação fazem promoções mensalmente, o que tornava possível ter um carro semelhante ao que eu tinha, gastando cerca de R$ 1.000 por mês. Após algumas experiências, optei por alugar apenas com a empresa da qual adquiri as ações. Comprei o equivalente ao valor de um carro em papéis dessa companhia. E conforme meu padrão de vida aumenta, vou fazendo upgrades de categoria e locando carros melhores. Decidi também não ter um imóvel próprio e, em função da minha rotina e incerteza em relação ao futuro, optei por alugar um apartamento mobiliado. Dessa maneira, caso eu precise me mudar para outra cidade ou país, não preciso me preocupar em me desfazer dos móveis e tenho mais flexibilidade. A conta que eu fiz foi simples e é por isso que também não acredito em imóveis como investimento. Um imóvel de R$ 1 milhão é alugado por um valor entre 4 a 5 mil reais, dependendo da região, cidade e perfil do imóvel. Esse mesmo valor aplicado em um bom fundo de investimento imobiliário rende cerca de R$ 6 mil por mês. Um imóvel de R$ 200 mil pode ser alugado por cerca de R$ 1.000 a R$ 1.200 por mês. Para mim, é uma questão de custo de oportunidade. Eu faço a seguinte conta: o valor médio de um aluguel, dependendo da região, gira em torno de 0,3 a 0,6% do valor total do imóvel. Já um fundo imobiliário rende entre 0,6 a 0,7% ao mês. Ou seja, investindo o dinheiro do imóvel, você consegue pagar o aluguel e ainda sobra um pouco para reinvestir, aumentando ainda mais a carteira de investimento. Tudo isso com a vantagem da isenção de imposto de renda dos fundos imobiliários. Além disso, eu tenho mais liquidez nesse dinheiro, podendo usar em eventuais oportunidades, além de evitar todos os custos do imóvel que ficam a cargo do proprietário. Para as pessoas que decidem investir em imóveis para ter uma receita com aluguéis, o raciocínio é o mesmo. É possível ganhar mais investindo em um fundo imobiliário, sem ter a dor de cabeça de lidar com inquilinos, com a manutenção ou ainda eventualmente arcar com os custos de um imóvel vazio e pagar o imposto de renda. Há apenas uma situação em que eu acho válida a compra de um imóvel. Se você tiver uma quantia no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS que possa usar para dar de entrada ou pagar uma parte do valor total do imóvel, eu digo isso porque o FGTS rende muito pouco, apenas 3% em 2018, e atualmente existe a possibilidade de você antecipar a liberação desse valor na compra de um imóvel. Uma das principais coisas que aprendi com Ulisses Dias foi o entendimento de que, se não tenho tempo para acompanhar o mercado de ações, o ideal é encontrar uma solução para que eu não precise pensar nisso todos os dias. Então, em vez de investir diretamente em empresas, a sugestão para o meu caso foi investir
por meio de ETFs. Na prática, são fundos de investimentos que investem nos mesmos ativos que compõem o índice das bolsas de valores. Dessa maneira, eu consigo investir e ter uma performance equivalente ao mercado. Eu recomendo os ETFs que atuam nos índices americanos, SP500, que é o IVVB11, e Ibovespa, que é o BOVA11, pois assim ainda é possível estar exposto na bolsa americana e também na brasileira, respectivamente, com liquidez e baixas taxas de administração, que geralmente são mais baratas que a média dos outros fundos de investimento. A vantagem é que eu posso fazer esses investimentos em diversos mercados, Estados Unidos, Europa, etc., sem sair do Brasil, ou seja, por meio de uma corretora brasileira e mantendo a liquidez do meu patrimônio, pois posso vender esses ativos quando quiser. Acredito que essa seja uma dica interessante para quem está começando. É uma maneira de ganhar fôlego para ir se acostumando com a adrenalina da bolsa, mas saiba também que investir não é algo totalmente simples e que não há problema algum em decidir chamar um especialista para cuidar da sua carteira. Quando fazemos uma reforma em casa, chamamos um arquiteto. Com o investimento também pode ser assim, afirma Tito Guzmán, CEO da Fintech Warren Brasil. Para Tito, os consumidores brasileiros, entretanto, precisam de atenção redobrada, pois, como já comentei em outros momentos do livro, a indústria do investimento roda no conflito de interesse, porque a pessoa que indica recebe uma comissão para vender aquele produto que está indicando, explica. Para fugir dessa lógica que prejudica o investidor, a Warren Brasil foi inspirada na forma como os grandes investidores investem. Eles possuem um especialista que faz a gestão do patrimônio por meio de indicação de produtos. Porém, a grande diferença é que esses profissionais não ganham comissão, mas um FII, valor percentual de acordo com o crescimento do montante. Esse tipo de relação é chamada de gestão de riquezas, tradução do termo inglês Wealth Management. Na Warren, o investidor paga uma taxa de 0,5% ao ano pela gestão de sua carteira e não há custo embutido nos produtos. Dessa forma, segundo Tito, empresa e investidor estão juntos e alinhados no mesmo propósito. Independentemente de aplicarem ETFs nas empresas diretamente ou por meio de corretoras digitais, saiba que tudo isso demora. E é assim mesmo. Fundos imobiliários também são ótimas formas para começar a investir, por serem mais palpáveis. Você pode investir em um fundo de determinado shopping e ir pessoalmente até lá checar se esse local tem público, se os espaços estão locados ou vazios, enfim, sentir fisicamente se é uma boa opção ou não. Depois de muito aprendizado, favorecido pela proximidade com investidores experientes como Ulisses Dias e Thiago Reis, além de consumir e estudar bastante conteúdo sobre o mercado de ações, fiz uma lista de dicas para compartilhar com você. Não perca dinheiro. Eu sei, parece óbvio, pois ninguém quer perder dinheiro, mas se deixarmos as emoções aflorarem, é muito fácil perdermos dinheiro na bolsa. Não assuma riscos desnecessários. Não banque o day trader. Ninguém tem saúde para isso. Pense no longo prazo. Não há retornos se o longo prazo não for respeitado. Aposte em marcas e produtos essenciais e duradouros na vida das pessoas, ícones como Coca-Cola, Apple, Microsoft, etc. Invista em empresas que tenham histórico de consistência de lucro e pagamento de dividendos. Investir na bolsa não é mais importante do que os momentos dedicados à família e aos amigos. Portanto, não fique obcecado com o mercado de ações. O bicho-papão financeiro, entender o risco para controlar o medo.
Quando decidimos investir na Bolsa de Valores, é muito comum amigos e familiares tentarem nos dissuadir alegando que o negócio é muito arriscado e que se perde dinheiro no mercado de ações. É verdade, podemos perder dinheiro sim, como já mencionei anteriormente, mas também é verdade que participar da Bolsa com consistência e respeitando o tempo dos investimentos pode ser uma ótima maneira de proteger o seu patrimônio, realizar sonhos e construir riqueza. Portanto, não devemos ter medo desse tipo de investimento. Há 4 conceitos fundamentais que fizeram a diferença para mim e que explicarei a seguir de forma detalhada. São eles: o custo de oportunidade, o risco previsível, o risco imprevisível, conhecido também como cisne negro, e a antifragilidade. Lembra-se do exemplo que dei em relação à minha decisão de não ter uma casa? Pois então, para mim a oportunidade de ter o dinheiro rendendo em um fundo imobiliário é maior do que o custo de mantê-lo preso em um imóvel próprio. Olhemos por um outro prisma. Entre deixar seu dinheiro na poupança ou aplicado no Tesouro Direto em alguns tipos de CDB, qual você escolheria? Esses produtos têm riscos muito semelhantes, sendo que alguns títulos do Tesouro Direto e de CDBs rendem quase o dobro se comparados à poupança. Ou seja, se você investir na poupança, estará perdendo dinheiro se comparado a outro tipo de aplicação cujo risco é praticamente o mesmo. Diariamente lidamos com esse tipo de análise. Para tirar férias, por exemplo, é preciso decidir entre fazer uma viagem bacana ou ficar próximo dos amigos e da família e curtir de outras formas. Existe algum tipo de perda em uma dessas escolhas? Não necessariamente, existe a sua decisão do que é melhor para você naquele momento. O custo de oportunidade é uma escolha inevitável entre 2 aplicações. A decisão em investir em A pressupõe obrigatoriamente deixar de aproveitar as eventuais vantagens de B. Não quer dizer que você pagará uma multa nem terá prejuízo, mas é possível que você perca uma oportunidade de maior valorização do seu dinheiro dependendo da escolha que fizer, como tudo na vida. É importante ter em mente que, quando você calcula ou reflete sobre o custo de oportunidade, a base de comparação é a mesma. O risco que existe é igual. O que muda é o seu potencial de ganho entre as aplicações analisadas. Mas dependendo do investimento, o risco aumenta. Por isso, precisamos estar sempre atentos à seguinte pergunta: o risco é em relação a quê? Risco não é uma medida absoluta, mas sim relativa. É necessário sempre colocá-lo em uma escala de referências para entender o cenário e fazer a melhor escolha. Sempre dou este exemplo: se oferecerem a você R$1.000 para pular do primeiro andar de um prédio, você pula? Provavelmente você vai recusar, pois o risco de quebrar as pernas é alto. Mas se oferecerem a você R$50.000 ou R$300.000, já bate uma dúvida, certo? Você vai começar a considerar. Participar da bolsa com consistência e respeitando o tempo dos investimentos pode ser uma ótima maneira de proteger o seu patrimônio, realizar sonhos e construir riqueza. Você vai começar a considerar a ideia de pular, porque o risco de se machucar pode ser menor do que o prêmio que você irá receber. Tudo vai depender da sua tolerância e sensibilidade a riscos. Portanto, entre a poupança e o Tesouro Direto, você tem uma questão de custo de oportunidade, pois o risco é igual entre os 2 ativos. Já se você escolher entre o Tesouro Direto e ações, a situação é diferente, pois você precisa identificar os riscos que envolvem essa decisão, por se tratar de ativos com características diferentes. Existem os riscos previsíveis, como o risco país, um conceito difundido internacionalmente e que serve para analisar possíveis mudanças no ambiente de negócios que possam afetar positiva ou negativamente os ativos de determinado país. Para esse tipo de tomada de decisão, você precisa acompanhar a situação da economia do Brasil e do mundo
além do dia a dia das empresas e dos fundos nos quais você investe. Esse tipo de análise é muito pessoal e dependerá somente de você. Para isso, é preciso ler, estudar e acompanhar investidores experientes e veículos com credibilidade para você formar a sua própria opinião. Por último, há um conceito de cisne negro e antifragilidade, criados pelo escritor e economista Nassim Nicholas Taleb. Não são conceitos fáceis, mas acredite em mim, podem mudar o seu jeito de olhar para o mercado de investimentos e até mesmo para a sua própria vida. Há situações incontroláveis que fogem das observações dos analistas e das fórmulas complexas, por mais que você as estude profundamente. O cisne negro se refere a um evento muito raro, imprevisível e que gera consequências extremas. Há muitos exemplos famosos: o atentado de 11 de setembro, o crash dos bancos Bear Stearns e Lehman Brothers e a crise de 2008. Um exemplo bem brasileiro é o dia conhecido como Joesley Day, com o vazamento de gravações referentes ao então presidente Michel Temer, provocando naquele dia o mecanismo de circuit breaker, após quase uma década sem ser utilizado. Circuit breaker é uma ferramenta de segurança utilizada para interromper todas as operações da bolsa por um determinado tempo e é usado em eventos atípicos que interferem no preço das ações de forma brusca. É uma espécie de pausa na bolsa para que os preços se restabeleçam de forma orgânica. Para Taleb, tanto o investidor quanto os profissionais do mercado financeiro precisam estar preparados para qualquer evento que venha a ocorrer, pois os cisnes negros, os imprevisíveis, fazem parte do jogo. Mas você pode estar se perguntando, é realmente possível se preparar para o imprevisível? A resposta é sim. Você pode diversificar a sua carteira e usar a estratégia da antifragilidade. O conceito de antifragilidade também é muito importante na obra do autor e podemos afirmar com toda certeza que está presente na nossa vida mesmo sem percebermos. Sabe aquela calça jeans que, quanto mais surrada, mais confortável fica? Parece um paradoxo, mas é isso mesmo. A antifragilidade é a capacidade que empresas e ativos possuem de se dar bem em eventos aleatórios, principalmente em momentos de choque. Quanto pior for a crise, melhor é para alguns ativos, pois se beneficiam desse momento de insegurança e volatilidade. Passada a tormenta, esse ativo acaba se tornando mais resistente e mais preparado para outros momentos de incerteza. A imagem 5 pode nos ajudar a visualizar melhor esse conceito. Em momentos atípicos ou eventos imprevisíveis, o ativo frágil perde valor e causa prejuízo em uma curva decrescente e côncava. Ao contrário do antifrágil, que se fortalece, cresce e valoriza em uma curva ascendente e convexa. Imagem 5. Durante um período de incerteza, o ativo frágil perde valor, enquanto que o ativo antifrágil ganha valor. Nesse contexto de antifragilidade, as ações são um bom exemplo de como podemos nos beneficiar da crise. É claro que elas irão sofrer em um momento de cisne negro, não há dúvida. No entanto, o seu máximo de perda é de 100%, ao passo que em uma crise o seu negócio pode quebrar e você pode sair endividado na bolsa. Você pode perder todo o seu patrimônio, mas não sairá devendo. O importante é ter paciência para seus investimentos na carteira e enquanto elas se fortalecem para possíveis ganhos futuros. Sempre que possível, é interessante termos recursos disponíveis ou em aplicações com boa liquidez para usarmos em momentos de oportunidade e aumentar nossa exposição a bons ativos. Warren Buffett nos dá um bom exemplo. Por diversas vezes mantém bilhões de dólares disponíveis para quando houver uma boa oportunidade. Essa é uma materialização da famosa frase: comprar quando todos estão vendendo e vender quando todos estão comprando. Também é importante termos sempre em mente que ações podem gerar ganhos ilimitados em momentos de bonança, geralmente pós-crise. Todo o pensamento de Taleb parece ser paradoxo
em um primeiro momento, mas depois que nos aprofundamos, entendemos que é genial. Após compreender o cisne negro e a antifragilidade, podemos colocar em prática a estratégia criada por ele chamada de Barbell. A ideia é que podemos ser conservadores e agressivos ao mesmo tempo, ao alocarmos a maior parte dos nossos investimentos em uma carteira diversa e de baixo risco, e uma parcela menor em investimentos de altíssimo risco. Para ele, os investimentos de risco médio não valem a pena, pois ele não acredita na ideia de que é possível calcular o risco do mercado ou de eventos que ocorrem de forma imprevisível. Isso pode parecer fácil na teoria, mas na prática requer bastante conhecimento e um volume maior de capital para conseguir equilibrar o portfólio. Na minha opinião, aplicar um percentual baixo da carteira de 1% a 2% para investidores conservadores em bitcoins e em criptomoedas pode oferecer a diversificação sugerida por Taleb e o equilíbrio de risco que já possuem um perfil convexo de retornos. Além de serem ativos com pouca correlação com o mercado de ações, as criptomoedas podem se beneficiar em casos de cisnes negros. Mais do que entender e tentar prever o comportamento dos mercados ou de outras coisas na sua vida, é melhor se expor a ativos ou situações antifrágeis e pensar de forma convexa, ou seja, ganhando em momentos de crise. Acho que a pessoa tem que ter um plano prévio, por isso que eu gosto de cenários em que eu falo de convexidade, porque são cenários em que não importa o que vai acontecer, eu já me preparei antes, afirma o investidor Richard Hitterband. Além disso, nos eventos de cisne negro, você pode se reposicionar para aumentar sua exposição à renda variável. Dessa maneira, consegue comprar quando estão com valores menores na baixa e também no momento em que o mercado voltar ao normal, porque mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Ou seja, olhando por essa perspectiva, você conseguirá rentabilizar em cima da situação. Como vimos, não há razões para não investir na bolsa. Temos medo, preconceito e falta de cultura no Brasil para investimentos. Eu sei, porém, há casos em que comprar ações pode ser até mais seguro do que empreender. Além disso, é possível estar exposto, ou seja, ter seu dinheiro alocado de forma diversificada e segura. A minha sugestão é sempre ter em mente o raciocínio apresentado por Taleb. Mantenha a maior parte dos seus investimentos em ativos seguros e conservadores. No entanto, deixe uma pequena parte, entre 1% a 5% do seu patrimônio, em um investimento de maior risco, buscando ativos antifrágeis e convexos. É esse movimento que pode fazer toda a diferença na sua vida, pois ele pode proteger você em um momento de crise. Vale a pena tentar. Acabamos o capítulo 7. Me siga no Instagram, Priscila Carrilho. O link está aí na descrição deste vídeo. Deixe o seu like, deixe a sua contribuição. Assim como você quer ser ajudado, contribua, tenha empatia pelas pessoas que estão aqui contribuindo com você, com o teu crescimento. Então, deixa o teu like se você está comigo até aqui. Parabéns por você estar dedicado ao conhecimento que vai deixar você rico ainda nessa vida.
Tchau!